Gente, Deus colocou no meu coração ministrar uma palavra durante alguns domingos. E Deus me trouxe muito fortemente o assunto. A Bíblia fala em mais de 100 vezes sobre sementes, especificamente. Mas a Bíblia dá várias situações em que a cultura da época de Jesus e a economia da época de Jesus eram movidas pela agricultura. E aí eu fiquei com aquilo no meu coração e eu vou iniciar essa série de mensagens intitulada Sementes Poderosas, a partir de um texto muito interessante no Antigo Testamento. E eu quero compartilhar com vocês primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19. Nós vamos ler do verso 19 até o verso 21, ok? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21. Deixa eu, antes de ler, pode manter aí, mas deixa eu só te contextualizar. Elias, grande profeta de Deus, fez uma obra extraordinária, e já na reta final de seu ministério, ele tem uma crise de ansiedade, talvez pânico, não sei, Deus sabe, mas ele vai ao Monte Sinai, que é o mesmo Horebe, que está lá no texto, e esse Monte Sinai, ele fica no Egito. E Elias então sobe ao Monte Sinai, mas é muito perto de onde Elias ministrou ou teve o seu ministério no deserto da Judéia, ok? Então, à beira do mar da Galileia. Então, desculpe, à beira do Mar Morto, à beira do Mar Morto. E aí, então, Elias sobe naquele monte, depois de haver no capítulo 18 destruído, aniquilado todos os profetas de Baal. Veja só que coisa tremenda, foi exatamente ali que o ministério de Elias foi marcado, com aquele feito de Deus tremendo, onde Israel se voltou para o Senhor. E aí agora Elias, quando sabe que a tua cabeça está a prêmio, porque Jezabel, mulher de Acabe, havia dito que queria ver a cabeça de Elias cortada. Queridos e queridas, eu não sei se você já passou por esse sentimento de muito medo, de muito pânico, mas a Bíblia diz que Elias então foge e sobe ao Monte Horebe, que é o mesmo Sinai, entra numa caverna, e lá Deus executa um fenômeno natural tremendo, onde Elias tem uma experiência, mais uma vez, uma experiência tremenda com Deus. E aí a pergunta de Deus para Elias é: que fazes aqui, Elias? E Elias então, num lamento, num choro, ele diz: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, mas todos me abandonaram e fiquei eu só. Já passou por isso? E de repente, depois de todos aqueles fenômenos, vem uma brisa suave. Deixa eu te falar, Deus nem sempre vai nos falar no meio do vento. Ou melhor, nem sempre nós vamos entender claramente a voz de Deus no meio do vento. Deus nem sempre vai fazer com que a gente entenda a voz dele também num terremoto ou no meio do fogo. Mas a voz de Deus, ela é muito clara, ela é distinguível. Nós sabemos quando Deus está falando. Algumas pessoas chegaram aqui com corações inquietos, e o Senhor ministrou ao meu coração, porque você que está aqui, fica perguntando a Deus na sua oração: Senhor, eu devo fazer isso ou aquilo outro? Eu avanço ou recuo? Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? A dúvida bateu a porta do teu coração, assim como havia batido a porta do coração do profeta Elias. E Elias entra na caverna, e ao final de todos os acontecimentos, uma brisa mansa e suave chega aos ouvidos de Elias.
Elias disse: Senhor, eu estou sozinho, eu fui abandonado, todos te abandonaram e fiquei só eu. E essa brisa trouxe a seguinte notícia: Elias, nem tudo está acabado. Volta pelo caminho de Damasco, caminho do deserto, porque eu deixei em Israel 7.000 joelhos e bocas que não se dobraram e nem beijaram a estatueta de Baal. Para você que chegou aqui dizendo: será que é o meu fim? Deus traz essa palavra agora ao seu coração, meu filho e minha filha. Você não foi abandonado. Você tem um pai espiritual que está cuidando de você nos mínimos detalhes. Elias então desce do monte. E Elias então percebe que o ministério profético precisava continuar. E ele chega numa fazenda, num campo, e ele encontra um jovem. E aí sim, então, eu quero compartilhar com você esse texto. Partiu, pois, Elias, não sabemos quanto tempo, da caverna até esse momento, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e o servia. O ministério profético, ele é marcado por alguém que ensina e alguém que aprende. Mas a verdade é que tanto como aquele que ensina, como aquele que aprende, executam uma mesma tarefa, uma mesma missão: serviço. Deus espera que o seu povo esteja servindo constantemente. Deus espera que a gente esteja ocupado. O chamado não é sobre quem não está ocupado, o chamado é sobre quem está fazendo alguma coisa. Eu pensei na igreja como a lavoura de Deus, como Paulo diz. Paulo diz que a igreja é a lavoura de Deus. E eu percebo que a Bíblia, ela, pelo fato de ter sido escrita num dado momento histórico do povo de Deus, ela tem muito a nos ensinar sobre a lavoura. Mas não pensemos nós que lavoura é alguma coisa da subsistência humana, ainda que seja, porque nós temos vários campesinatos e camponeses hoje em dia que trabalham a terra pequena, a terra miúda, né? A pouca terra, aquela semente que é lançada de uma forma mais artesanal ou mais caseira. Nós sabemos disso, mas nós sabemos que hoje a nação brasileira, com essa extensão territorial que a gente tem, não é verdade? E uma geografia, por exemplo, de Planalto, como nós temos lá onde estamos plantando a Danlém, Luiz Eduardo Magalhães, no extremo oeste baiano, nós olhamos a terra e perdemos de vista, porque é uma planície. Nós estamos lá, plantando a igreja, com vários irmãos congregando já. E todas as vezes que passo por lá, que olho de um lado e de outro da estrada, e vejo aquele campo verde ou branco, porque lá se cultiva tanto a soja como o algodão. E eu acho lindo demais, porque você vê aquelas máquinas, você vê muitas vezes um avião, uma aeronave passando e jogando defensivo na terra, e não tem como não usar defensivo em grandes produções.
A produção orgânica, ela é pequena. Mas é interessante, porque a mim me parece que hoje, mais e mais, com o avanço da tecnologia agrícola, a gente busca uma conciliação entre aquilo que é orgânico e aquilo que é produzido em larga escala, aquilo que é comercial, como dizem. Sabe, eu penso que a gente está passando por essa vida aqui lançando semente. Sabe o que Eliseu estava fazendo? Ocupado com 12 juntas de bois, lavrando a terra de seus pais. Ele era assalariado do próprio pai, ele estava ocupado, ele tinha um trabalho secular, e de repente o profeta Elias sabia que o ministério dele iria acabar, mas ele precisava de um sucessor, e Elias, sabendo, talvez direcionado pelo Espírito de Deus, desce e vai até aquela região onde Eliseu era criado, e aí ele vê Eliseu lavrando, e Eliseu estava na última junta de bois. E de repente o profeta passa e lança a capa. Deixa eu te dizer uma coisa, hoje não tem um profeta aqui com uma capa física, mas há um profeta de Deus neste altar que vai lançar uma palavra sobre a sua vida, e essa palavra será uma semente poderosa, aleluia. Sabe, Elias lançou a capa sobre Eliseu, e disse: segue-me. E Elias então diz: olha, eu preciso ir à casa dos meus pais e me despedir deles. Eliseu, aliás. E Eliseu então volta, depois de haver feito algo com os seus vizinhos, por isso está escrito povo, mas eram os vizinhos da fazenda, aqueles que talvez até trabalhassem ali. E Eliseu então passa a seguir Elias. Sabe o que acontece? Segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 2, não precisa projetar. Eles vêm descendo da parte alta até a beira do rio Jordão. E haviam lugares onde os profetas ensinavam os aprendizes de profeta, como eu disse. E tudo isso é serviço. Tudo isso tem um bom valor diante de Deus. E de repente, a notícia que chega aos ouvidos de Eliseu é: tu sabes que esta noite o Senhor tomará o seu senhor por diante ou por cima da tua cabeça. E aí Eliseu diz: eu sei, calai-vos. Eu acho que Eliseu era carioca, porque assim, sabe, a gente precisa ter cuidado, porque às vezes chega uma boa notícia, e a gente sai falando com todo mundo. E quem foi que disse que todo mundo precisa saber aquilo que Deus está por fazer na sua vida? E aí de repente chegaram a uma outra região, e a mesma coisa, os aprendizes de profetas, os filhos de profetas chegaram para Eliseu e disseram: você sabe que essa noite o Senhor tomará o seu senhor por cima da tua cabeça. E a mesma coisa ele diz: sei, calai-vos. Chegaram à beira do Jordão então. E aí sabe o que acontece? Para você que não acredita nisso, outro dia alguém falou assim para mim: eu não acredito em Deus, eu não acredito. Aí ele me contou a história dele, aí eu pude ouvir da boca dele, que ele viveu religião, ele viveu religiosidade, não relacionamento com Deus. Religião e religiosidade vão te levar à frieza espiritual, mas o relacionamento vai te levar para o céu. Labachori andarabás. Sabe de uma coisa? Eles chegaram, Elias e Eliseu chegaram à beira do Jordão. E aí então o profeta Elias chega para Eliseu e diz assim: me pedes algo, que eu orarei ao Deus de Israel para que te conceda. Aí Eliseu, filho de Zafate, eu acho que Eliseu de fato era carioca, porque Eliseu não pensou duas vezes, ele disse: profeta, que eu tenha a porção dobrada do Espírito de Deus que está em ti. Aí Elias diz para ele assim: ó, fica ligado,
porque se tu me vires quando for tomado por diante de ti, isso te acontecerá. Eliseu não armou uma barraca, não dormiu, não cochilou. Eliseu ficou com os olhos fixados no profeta. Sabe qual o grande problema nosso? É que às vezes a gente desvia o olhar. Você sabia que o agricultor, quando está lançando a semente, ele não perde, porque ele não desvia o olhar, ele tem foco. E aí é interessante, hoje, né, com a macro agricultura, você tem máquina que espalha a semente certinha. Aí, olha só, Eliseu está ali fixado no profeta. De repente vem o quê? Um redemoinho. Vem um redemoinho, e aí o que acontece? Antes, voltando a fita aqui um pouquinho, o profeta diz: se tu me vires quando for tomado de diante de ti, isso te será concedido. E aí então Eliseu fica atento a todos os passos de Elias. Aí Elias pega a capa, fere as águas do Jordão. A Bíblia diz lá, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, a Bíblia diz que o rio fez assim, ó, as águas se separaram, uma parede aqui, uma parede ali, e aí o profeta passa na frente, e aí o aprendiz de profeta passa atrás. Deixa eu te dizer uma coisa: segue sim o seu líder, não como esse jargão aí, mas o que Deus está te ensinando, meu irmão, minha irmã, que a caminhada do discipulado, a caminhada na célula, é uma caminhada de aprendizado sim, mas também de serviço. E aí eu quero te dizer uma coisa: a igreja Dan não brinca, a igreja Dan não brinca com as coisas de Deus. A igreja Dan é uma igreja responsável, é uma igreja que tem uma visão vinda do céu, é uma igreja que nós exercemos a alta responsabilidade. Nós não nos aventuramos, não inventamos coisas. Sabe por quê, querido e querida? Porque nós não queremos ficar por aqui, nós queremos chegar ao céu como o profeta Elias chegou. A Bíblia diz que o redemoinho veio lá do outro lado da margem do rio Jordão. Elias então subiu. A Bíblia diz que para separar um do outro teve que vir carruagem de fogo e passar de um lado para o outro. Ah, querido, querida, Elias estava subindo e Eliseu não tirava os olhos de Elias. Veja bem, o carro passou para separar um do outro, mas Eliseu permaneceu ligado. Eu quero te dizer, fica ligado, porque Deus já começou a falar com você nessa manhã. Não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Aquilo que você veio buscar, hoje você vai receber. Aleluia! Sabe, Elias subindo, eu fico imaginando a cena. Aí Elias pega a capa e solta. Eliseu estava ligado, pegou a capa. E agora? Como é que vai ser? Eu já não tenho mais esse profeta que eu vi fazer tantos milagres. Eu já não tenho mais perto de mim esse profeta que tem me ensinado todos os passos do profetismo. Será que eu recebi mesmo a unção dobrada do Espírito que está sobre ele? Será que é uma unção profética sobre a minha vida? Aí quando Eliseu virou assim, as águas estavam normais no rio. Mas e aí, Deus? Como é que eu vou atravessar para o outro lado? Aí ele se lembrou, está aqui um bom teste. Quem sabe essa unção já está sobre mim. Pegou a capa. Onde estás, ó Deus de Elias? E as águas se separaram. Eliseu passou seco e do outro lado começou a exercitar e exercer o ministério profético, que de fato, pelo registro do segundo livro dos Reis de Israel, foi uma porção dobrada do espírito profético que estava sobre Elias. Pastor, mas você falou que ia falar de sementes poderosas. Qual então, meu pastor, é a primeira semente que você identifica quando debruça-se sobre um texto como esse? A primeira semente é exatamente esta que eu relatei, a semente profética.
A Bíblia diz que Elias chegou na fazenda onde Eliseu estava cuidando da terra de seu pai, lavrando a terra com 12 juntas de boi, e ele estava na 12ª, e Elias então lança a capa, em outras versões o manto, e ele lança essa capa, o manto profético sobre Eliseu. Eu quero te dizer uma coisa, verso 19 do capítulo 1, do primeiro livro de Reis, capítulo 19, diz isso: ele lançou a capa sobre Eliseu. Eu quero te dizer, hoje Deus Todo-Poderoso está lançando capas aqui, para te chamar para um momento diferente com Ele. Não, você não vai continuar com essa fé limitada, com essa fé razoável. Não, você não vai continuar na mesmice da vida cristã. Não, Deus te chama agora para ir para um outro nível, o nível de uma unção profética. Eu quero te dizer que tanto Elias quanto Eliseu cumpriram isso. Primeiro Elias, Elisha, no hebraico, significa o Senhor é Deus. Lá em 1 Reis 18, e agora, não sei se estou certo, 39, vê aí, gente, se pode projetar aí o pessoal da comunicação. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 39, eu não estou certo se é aí. Mas depois de Elias ter desbaratado todos os profetas de Baal, o povo de Deus se voltou para Deus e começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: a unção profética que vai estar sobre a sua vida vai fazer com que aqueles que estão ao seu redor, mesmo que você não acredite, olhem para você e declarem: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Essa é a semente profética. Olha aqui, o que vendo todos do povo caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Esse é o nome do profeta Elias. É uma confirmação de que Deus aprovou o ministério dele. Por quê? Porque ele viveu lançando uma semente profética. Segundo, o nome Elias significa o Senhor é Deus, e Elisha, no hebraico, significa Deus salva. Interessante, porque um ministério complementou o outro. O profeta Elias foi uma voz profética para dizer para o povo: vocês estão afastados do Deus de Israel e vocês precisam voltar para o Deus de Israel. Por isso o povo reconheceu: só o Senhor é Deus. Agora o profeta Eliseu, cujo nome diz Deus salva, ele viveu exatamente a experiência magnífica e maravilhosa de ver esse povo como uma nação pertencente ao Senhor, se voltando de fato para Deus, alcançando a salvação. Segunda semente, semente do discipulado. Gente, ainda que discipulado hoje não seja tão eficiente, ainda que com a correria do mundo moderno a gente tenha tanta dificuldade para encontrar, ainda assim a gente tem, por exemplo, até mesmo os nossos aparelhos celulares para a gente mandar uma mensagem de bênção para um discípulo, e um discípulo procurar o seu discipulador. Sabe, o discipulado gera uma amizade espiritual. O discipulado gera musculatura espiritual nas pessoas. Eu tenho percebido o tanto que Deus tem feito, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas dificuldades. Eu percebo que o discipulado precisa seguir. O discipulado é um serviço. A gente aceita servir. A gente entrega, a gente doa. E é interessante porque no verso 20 de 1 Reis 19, quando Elias lança a capa sobre Eliseu, Eliseu disse: deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E aí o profeta diz assim para Eliseu: vai e volta,
pois que te fiz eu? Tipo assim, eu não posso ficar esperando, você precisa atender imediatamente a esse chamado. Grande problema do discipulado que as pessoas, elas criam uma situação fantasmagórica nisso. As pessoas criam um monstro. Não, pelo amor de Deus, discipulado não. Alguém vai saber da minha vida, alguém vai perguntar sobre a minha vida, tem coisa que eu não quero revelar a ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para você, não adianta esconder na dica de nada de ninguém, porque aquele que vê todas as coisas já viu. Discipulado vai trazer encorajamento a você. Discipulado vai trazer fortalecimento a você. Eu tenho vivido uma situação enquanto pastor que me tem chamado a atenção e me tem levado a pensar sobre a responsabilidade de um pastor. Às vezes a gente faz planos, por exemplo, eu estou chegando aos 59, aí eu penso assim, talvez 65, 70, digamos, né? Eu não penso assim não, mas vamos lá, hipoteticamente, vamos lá, 65, 70 anos, vou me aposentar, eu tenho um sonho de consumo que a minha esposa não tem, e aí eu não vou chocar, porque se não há acordo, eu queria morar na beira da praia. E ela diz, eu quero morar no centro da vontade de Deus. Aí é interessante isso, porque às vezes a gente pensa, 65, 70, já deu, chega. A igreja Adã, eu fico muito tranquilo, porque ainda que eu tire um ano sabático, claro, vocês vão sentir falta, mas tem pastor a igreja não fica sem saber para onde vai, igual eu já vi algumas igrejas ficarem sem saber para onde vai. E também nós não somos loucos de ordenar neófito para subir no púlpito, porque a gente sabe que com pouco tempo todo mundo se desvia, a gente sabe disso. Então, esse senso de responsabilidade traz a nós também um senso de querer continuar aprendendo. E aí a gente não consegue, digamos assim, medir o tempo. Quanto tempo? Não sei, Deus sabe. Mas a questão é, a Bíblia nem fala quanto tempo Eliseu conviveu com Elias, mas a gente sabe que ele aprendeu muito e foi suficiente para ter um ministério eficaz. Então, eu fico pensando no privilégio que eu tenho hoje, de, por exemplo, poder ligar para o meu discipulador em São Paulo, o apóstolo Ricardo Marciano, e compartilhar com ele meu coração. Dizer para ele, eu estou com saudade, eu quero estar junto, eu vou aí em São Paulo com a Kelly qualquer dia. Pastor Eibe, manhã de sexta-feira, 7 da manhã, eu estava conversando com ele. Que bênção! Ele falou, Márcio, perdão, porque você me mandou algumas mensagens, e eu fiquei aí perdido, e aí ele me disse, olha, tinha 150 mensagens, agora que eu estou respondendo, uma delas é a sua. Mas assim, o carinho, o amor. O meu discipulador ontem me mandou a mensagem, filhão, eu estou aqui em oração por você, me dá notícia, está tudo bem, porque eu sumi por alguns dias, por conta da AGO da CEADIF, da Convenção dos Pastores aqui. Então, é interessante isso, e a gente precisa desenvolver isso. O que Eliseu fez? Ele foi lá, beijou o pai e mãe, e voltou para seguir com o profeta. Então a semente do discipulado numa igreja relacional como a igreja Adã é importantíssima, importantíssima mesmo. Sabe, nos meus primeiros dias de fé cristã, mesmo sem saber de discipulado, eu fui discipulado por alguém que me amou, que se aproximou de mim e me ajudou a ficar firme.
depois, quando eu caí, que eu tive um problema, que os irmãos da igreja disseram: pastor, tome cuidado com esse momento que você está vivendo. Não foi aqui, foi no Rio. Era um momento de muita dor, mas eu não consegui suportar. Mas quando eu fracassei e caí, sabe o que aconteceu? Junto dos dedos que apontaram a minha face e diziam: nunca mais você vai ter o seu ministério, uma pessoa se levantou e disse o seguinte: Márcio, você está vivendo no Egito, você precisa sair urgentemente desse Egito. E quando eu estava numa noite, numa madrugada, eu ouvi Deus falar audivelmente ao meu ouvido. Quando eu fui acordado, Ele disse para mim: saia desta casa como José saiu da casa de Potifar. Eu não tive nada, peguei minha bagagem, botei no carro e saí. As ameaças vieram, as perseguições vieram, mas uma coisa eu posso te dizer: ainda que o diabo tivesse pensado, agora é o fim dele, agora ele não cuida mais de igreja, agora ele não vai ser mais um pastor. O nosso Deus, Ele havia decretado desde os céus que eu era o escolhido e que eu estava sendo ungido por Ele para levar a igreja de Jesus às nações. Sabe o que aconteceu? Nesse mesmo tempo onde o diabo pensou que era o meu fim, Deus bateu o martelo dizendo: agora eu estou inaugurando na vida do meu filho um belo e maravilhoso recomeço. Aleluia! Pastor, foi facinho, facinho, como diz o mineiro? Não, não foi nada fácil. Mas eu estou aqui, pela graça e misericórdia de Jesus. Terceira semente, semente da adoração. Sabe, a gente se preocupa com tanta coisa, a gente se ocupa de tantas coisas no mundo moderno, e a gente muitas vezes esquece que a gente precisa separar um tempo para a adoração ao Senhor. Sabe, sacrificar. Essa ideia do sacrifício é uma ideia boa, quando você para e pensa: é isso que Deus espera de mim. Não é aquilo que eu quero fazer, mas é aquilo que Deus espera. Porque muitas vezes, a nossa vontade, como eu disse, é ir morar na beira da praia. A nossa vontade é isso ou aquilo outro, é ter um carro, sei lá, último tipo. Queridos, tudo isso é passageiro. Tudo isso é efêmero, mas a palavra de Deus, ela não vai passar jamais. E o Senhor disse: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, Eliseu compreendeu que sacrificar e adorar era importante. Ele aprendeu isso com o profeta Elias. E aí Eliseu então pôde fazer isso. A Bíblia fala no verso 21, que ele tomou as juntas de bois e matou-os. E com os aparelhos dos bois, ou seja, as madeiras, o madeiramento que era jogado aqui, em cima do boi, para poder controlar o boi, ele pegou aquele madeiramento, ateou fogo, e a fogueira começou a queimar ali. Aí ele pega os bois, esquarteja os bois. Eu não tenho tempo para falar como é que era o sacrifício naquela época, mas ele pega a carne do boi, aquela melhor carne, e aí então ele sacrifica ao Senhor. Mas ele não sacrifica sozinho, ele chama os vizinhos. Por isso está escrito povo. Ele chama os vizinhos e diz: vem cá, vamos sacrificar comigo, vamos adorar comigo. Uma das coisas mais perigosas que tem havido é o desigrejamento. Tem um monte de líder por aí pregando desigrejamento. Pastor, isso é claro, isso é patente? Não, mas é nas entrelinhas. E as pessoas vão se seduzindo e se afastando cada vez mais. Não preciso de igreja. Pastor não merece a minha credibilidade. Não quero que ninguém saiba da minha vida privativa. Não quero entregar os meus dízimos, não quero contribuir com a missão na África, não quero contribuir para plantio de outras igrejas. Gente, pare e pensa comigo. Desculpa,
a minha palavra pesada. Mas uma pessoa que pensa assim não pode ter lucidez, gente. Porque a Bíblia é um convite claro de Deus para a gente estar tão apaixonado por Ele, a ponto de não deixar de sacrificar e de ofertar e de adorar ao Senhor. E uma das formas que a gente tem clara, patente, nua, de mostrar: ei, eu sou de fato um cristão, eu adoro ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, é congregando. Hebreus 10, 25, não sejam como alguns que deixam as suas próprias congregações. Ei, esse ajuntamento que a gente faz aqui todo domingo, o ajuntamento da célula, o ajuntamento do café do pastor, com o pastor que nós tivemos hoje, e tantos outros ajuntamentos, workshop para a paz, mais fundo da rede jovem, seja o que for, cursos de família, homem ao máximo. Daqui a pouco o Pablo vai falar sobre isso. Sabe de uma coisa? Isso é exatamente uma forma que a gente como igreja diz assim: ei mundo, eu não tomei a sua forma, eu sou de fato diferente, eu não me afundei num lamaçal, num tremedal de lodo, eu não estou vivendo no pecado, eu estou vivendo uma vida para a adoração do nome do Senhor. Eu creio na força da igreja, eu creio na adoração corporativa, eu creio que quando esse grupo se reúne aqui, esse grupo adorando ao Senhor consegue tocar o coração de Deus, e Ele libera bênçãos sem medidas sobre a nossa vida. A palavra de Deus é uma semente. Jesus, Ele explicou sobre isso, mais tarde a gente vai falar. Mas Jesus, Ele explicou sobre a importância da semeadura. Jesus, Ele explicou sobre a importância de sair por um caminho semeando. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eu não vou lembrar aqui a partir de que versículo, acho que é do primeiro. Eu acho que é do primeiro. Mas a gente também encontra em Marcos e em Lucas a grande parábola do semeador. Jesus disse assim, ó: o semeador saiu a semear, e ele pegou semente e jogou, e uma semente caiu à beira do caminho. A primeira semente caiu à beira do caminho. Diga comigo: à beira do caminho. Mas o semeador lançou a semente. A Bíblia diz que, como caiu à beira do caminho, na hora de brotar, veio o sol e queimou aquelas sementes. Aí ele disse assim, e ele continuou semeando e lançou a semente num terreno pedregoso, é isso, né? Entre pedregais. E aí ele lançou lá a semente. E diz lá que, como era entre pedras, a semente até brotou, mas logo as aves vieram e comeram. Depois, ele lançou uma semente entre espinhos. Mas gente, ele deixou de lançar? Não. Ele lançou entre espinhos. E aí, a semente brotou e a plantinha começou a crescer, mas os espinhos a sufocaram. Depois, a quarta semente ele lança sobre uma terra fértil, uma terra boa, e ela brotou, cresceu, deu fruto, 1 para 30, 1 para 60, 1 para 100. Não dá para a gente ficar dizendo assim, depois eu saio a semear. Deus está chamando vocês, a família de vocês, porque Ele tem algo muito grande. Vocês nem acreditam, mas Ele tem algo muito grande. 1 para 30, 1 para 60, 1 para 100. Sabe o que isso fala? Prosperidade. Não vai faltar nada, apenas confie.
Pastor, quando será? Pergunta a ele, porque quem tem a agenda na mão é o Deus Criador de todas as coisas. Olha o que Eliseu fez, gente. Matou os bois, pegou os aparelhos, fez um fogueirão, lançou as carnes e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias, e foi com ele, e o servia. Sabe o que Jesus fez nessa parábola do semeador? Em seguida, ele diz uma coisa tremenda. Ele diz assim, ó, sabe por que essa multidão, sabe como é que ele fez? Ele entrou, como tinha uma multidão, gente, seguindo ele entrou num barco, e foi para uma partezinha assim, afastou-se da margem, e ele começou a ensinar essa parábola. E aí, a multidão que estava com ele, a Bíblia fala aqui que a multidão, ele parafraseia o profeta, ele diz assim, ó, de fato eles ouvem, de fato eles veem, mas não enxergam, eles ouvem, mas não entendem. Aí Jesus fala assim, ó, esse povo todo que está aqui, eles veem, mas não enxergam, eles ouvem, mas não entendem, porque esses mistérios foram separados, reservados somente para vocês. Vira para essa pessoa linda que Deus colocou do teu lado e diga, é para nós. Aí Jesus falou, vocês veem e enxergam, vocês ouvem e entendem. Sabe, queridos, é tremendo. Em seguida Jesus explica a própria parábola. Sabe, eu falei aqui no início, você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou. Nessa hora Deus está te dando visão, Deus está te dando entendimento, porque a palavra de Deus está sendo semeada no seu coração, que é uma terra boa, uma terra fértil. Quero convidar você a ficar em pé. Domingo que vem a gente continua, tá? Quando Eliseu mata os bois, tira a carne, a melhor parte, pega os aparelhos das juntas, né, as madeiras, e queima. Quando ele queima aquela carne sobre aquela fogueira e compartilha com o povo o sacrifício e a adoração ao Senhor, porque sacrifício e adoração são a mesma coisa, Eliseu estava ensinando algo para nós. Eliseu estava ensinando que se nós queremos sementes poderosas na nossa vida, a gente precisa tomar uma atitude. A gente precisa semear. Vai cair à beira do caminho, vai cair no meio das pedras, vai cair entre espinhos, mas uma hora vai cair na terra boa. Se Deus tem nos dado essa visão, nós precisamos seguir fiéis. O ato de sacrificar é um ato de ensino. O ato de adorar é um ato de aprendizado. Só tem um objetivo para a igreja se reunir: adorar ao Senhor e fazer a sua vontade. É conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Eu quero nessa hora fazer um desafio a você, você que está aqui, você que ouviu essa palavra, e você que diz, puxa, essa palavra é palavra de Deus para o meu coração, eu estou entendendo agora. Antes eu via, mas não enxergava, eu ouvia, mas não entendia, mas agora Deus abriu a minha visão, Deus abriu os meus ouvidos, e eu agora estou vendo e entendendo.
Você que está aqui, quem sabe pela primeira vez, mas hoje você entendeu esta palavra, e você diz assim no seu coração: eu quero começar a lançar sementes poderosas, porque eu quero receber na minha vida sementes poderosas também. Eu quero te dar um tempo, se você desejar, sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar por você. Alguém que quer hoje entregar a vida a Jesus, dizendo: eu quero viver nessa dimensão, eu quero semear sementes poderosas, porque eu quero receber sementes poderosas. Alguém que quer vir, está vindo aqui, um casal acompanhando a Michele. Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, Deus abençoe, Deus abençoe, querida, Deus abençoe, ei, Deus abençoe vocês. Há mais alguém que quer sair do lugar? Deus abençoe. Graças a Deus. Eu gostaria de que pessoas da intercessão pudessem estar aqui ao lado. Por favor. Por favor. Obrigado, gente, por atender esse chamado que não é meu, é de Deus, né? Nós vamos orar com esses irmãos. Há mais alguém? Há mais alguém que quer vir? Alguém que tem que deixar para trás as coisas, né? Eu vou deixar pai e mãe, porque a partir de agora a minha vida vai ser governada, dirigida, direcionada pelo Senhor. Alguém? Nós vamos orar. Eu quero dizer para vocês que quando a gente atende o chamado de Deus, não significa que as coisas se tornarão muito fáceis para nós. As lutas continuarão, mas a gente pode ter a certeza, nunca mais estaremos sozinhos. Ainda que muita gente à nossa volta até nos abandone, ainda assim há o nosso verdadeiro amigo, Espírito Santo, estará conosco todos os dias. Ok? Então vamos orar. Pai maravilhoso é o teu nome. Teu nome é digno, Senhor, de ser louvado, engrandecido sobre toda a face da terra. E agora, Senhor, nós vemos aqui à frente vários irmãos e irmãs que atenderam a este chamado, a este apelo, Senhor, abrindo seus corações para que o Senhor entre e faça morada neles, Senhor. Eu lhe peço, Senhor, perdoa os seus pecados, dá a eles uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, e sobretudo, Senhor, que os nomes desses amados irmãos e irmãs estejam registrados, escritos no teu livro da vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor conhece tanto esses irmãos e confirma agora o que diz o Salmo 139, verso 16: ainda quando vocês eram uma substância sem forma no ventre da mãe de vocês, todos os dias da vida de vocês já estavam contados e determinados perante o Senhor, quando nenhum deles ainda havia. Este dia 12 de março de 2023, a essa hora, 12:05, Deus sabia que vocês estariam aqui à frente, aleluia. Muito obrigado, Senhor, pois eu glorifico o teu nome, exalto, bendigo o teu nome, Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Leia lá manarabacharabás. Aqueles que falam em línguas aqui na igreja, comecem a falar em língua. Queridos e queridas, há uma potestade sendo banida, há um espírito imundo sendo tirado de pessoas. Glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Você que é crente pentecostal, fale em línguas, fale em línguas. Lá Shekomanabashuri andarabacantaramandaramas. O Espírito de Deus vai batizar agora. Você que está buscando, você que quer dons espirituais na sua vida, receba.
Shemenegarai, olaba, surubo, cantaramandarabashuri, andarai. Orebandarabashuri, andarai. Sabe, a glória de Deus já está tabernaculada aqui. O lugar está liberado para que Deus venha curar, libertar, para que Deus venha batizar. Meu irmão, eu quero te pedir mais alguns minutos. Insista nesta busca, porque o melhor de Deus está para vir. Creia, creia, creia. Você que não fala em línguas há muito tempo, seja renovado agora. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Nós louvamos o teu nome. Não temos palavras, Senhor, para agradecer tudo que tens feito a nós nessa bela manhã de domingo. Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Rei das nações. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Senhor. Quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Pois só o teu nome é santo. Santo, santo, santo. Porque naquele grande dia, Senhor, todas as nações da terra virão, se prostrarão diante de ti, adorarão no teu nome, porque os teus atos de justiça se farão manifestos. Muito obrigado, Senhor, pois assim eu oro e abençoo cada irmão, cada irmã que veio aqui à frente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês, parabéns pela decisão. Deus abençoe vocês. Ainda que a figueira